Opa, como vai? Eu sou o Douglas e aqui eu quero te mostrar três ferramentas que vão te ajudar a empreender usando o seu conhecimento. Mas antes, deixa eu te pedir um favor. Se você ainda não me segue ou é inscrito no meu canal, eu peço que você se inscreva e compartilhe esse vídeo com alguém que possa ser ajudado também por ele. Então, se ele já vai te ajudar, também pode estar ajudando outras pessoas que querem viver do seu conhecimento assim como eu consegui fazer. E talvez você saiba ou não, e eu também sei que é muito complicado, né? Você pensar em conseguir arriscar, empreender, viver do seu conhecimento no momento atual em que nós vivemos. Eu entendo muito bem isso, eu sei que é complicado. Dá medo, dá insegurança, porque você fala, cara, como que eu vou trocar algo que é seguro, algo que eu já estou fazendo, talvez um emprego de CLT, ou mesmo empreendendo em algo que talvez você não goste tanto, talvez não seja o seu conhecimento, mas é o que tem no momento. E aí imagine, quem está empregado também, já tem os seus serviços, ele quer manter eles garantidos nesse momento. Só que ao mesmo tempo tem aquela pulguinha atrás da orelha que fica ali martelando, que fica de alguma forma falando, cara, não é isso que eu estou fazendo. Às vezes você acorda de manhã, às vezes você não tem aquela vontade, não tem aquele tesão de levantar cedo e falar, cara, literalmente eu estou indo fazer alguma coisa que eu amo, que eu gosto, é o que eu estudei e me dediquei para fazer. Muitas vezes isso não acontece, né? E se eu falasse para você que é possível, sim, você se organizar e viver do seu conhecimento com segurança. Você acredita que isso é possível? Talvez você acredite, mas você deve estar se perguntando, né? Mas como, Douglas? De que forma que eu tô? Como eu vou fazer isso, né? E assim, eu não estou falando para você largar tudo o que você faz da noite para o dia, empreender do nada, viver do seu conhecimento, simplesmente porque eu estou falando para você que é possível. É possível? Sim, eu acredito que é possível. Mas agora imagina você visualizando, existindo essa possibilidade, e aí eu posso te falar que eu mesmo eu já passei por isso, e eu sei que isso não é fácil. E assim, eu não larguei uma empresa que eu tinha que faturava bem, eu ganhava bem, e fui viver do que realmente eu amava de uma hora para outra. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que dar os primeiros passos, eu tive que tomar a primeira ação, não larguei tudo de uma hora para outra, mas simplesmente eu fui conciliando uma coisa junto com a outra também, né? Para literalmente viver do meu conhecimento, fazer aquilo que me dava prazer, fazer aquilo que eu tinha vontade de fazer. E aí eu fiz uma escolha e eu entendi que o que eu estava fazendo não estava me fazendo bem. Então imagina, eu fui fazer uma viagem e eu não conseguia me desprender da empresa. Eu achava que as outras pessoas não iam conseguir fazer aquilo que eu fazia bem, e aquilo me consumia muito. Imagina você estar longe, estar com a sua família e não conseguir curtir, porque talvez você sabia que alguém ia te ligar, falando alguma coisa, trazendo algum problema da empresa, e é o que aconteceu, e eu falei, cara, chega, não estou aguentando mais. Só que ao mesmo tempo eu falava, tá, como? O que mais que eu posso fazer? Pô, eu tenho outros conhecimentos, eu entendo de gestão, entendo de marketing, mas, cara, eu adoro ajudar pessoas, mas como que eu vou fazer isso? Eu não sabia como. Eu adorava o esporte também, era uma coisa que eu já fazia, então dentro do jiu-jitsu, mas eu não sabia como viver do meu conhecimento. E aí agora imagina você quantas pessoas trabalham e empregam o seu tempo em algo que elas não gostam, em algo que literalmente não faz bem para elas. Simplesmente porque às vezes é o dinheiro ou alguma coisa assim que está prendendo ela ali, a sua segurança, o básico literalmente para viver. E aí imagina, essa pessoa ela tem conhecimento, mas por não saber como fazer para iniciar e dar o start, ela acaba ficando parada, assim como eu fazia. Então eu acabava me submetendo àquilo. Por quê? Porque eu achava que eu não ia conseguir sair daquele ciclo e literalmente acreditava que não era capaz, né? Então a insegurança acabava me brecando, acabava me parando. E aí é por isso que eu quis compartilhar com você essas três ferramentas que eu falei para você. E essas três ferramentas, literalmente, elas me ajudaram a dar o start, a viver do meu conhecimento e tomar a coragem, tomar a decisão de dar o primeiro passo e escolher fazer aquilo que literalmente eu amava, que era o meu conhecimento também.
Só que, só para você ter uma ideia, é necessário você pensar que viver do seu conhecimento ele vai mais além das ferramentas que eu vou te explicar aqui, que eu vou te falar aqui. Então, o que são isso também? Mas é necessário, a partir desse momento, uma vez que você conhece essas 3 ferramentas, é você também pensar nas estratégias, é necessário você se organizar, pensar em como você pode fazer o seu personal branding, né? Ou seja, o seu marketing também, como que você pode vender as suas ideias, mesmo ainda estando ligado ao seu emprego atual, talvez, ao que você faz, mas ao mesmo tempo já começar a dar os primeiros passos, entre outras coisas também. Só que assim, elas foram, como que eu posso te dizer, o pontapé para que eu tivesse o start e eu entendesse o que estava me parando para eu não viver literalmente do meu conhecimento, daquilo que eu gostava. E assim, eu não sei se você sabe ou não, mas eu consegui unir os 2 conhecimentos que eu mais gostava, que me faziam bem, que faziam meus olhos brilhar, que eu sempre amei, que é conseguir colocá-los em prática também. Então, quando eu conheci o coaching, ao mesmo tempo eu consegui unir ele com o mundo esportivo. E não por acaso eu consegui criar uma das maiores escolas de coaching esportivo, com uma metodologia única e exclusiva, que é a metodologia Mente de Campeão, aonde eu já formei muitos atletas e treinadores. E com isso eu também, tendo como propósito ajudar pessoas, eu resolvi expandir ainda mais esse conhecimento e eu entendi que ele podia ser levado para mais pessoas que desejam viver do seu conhecimento, assim como eu, assim como muitos atletas e treinadores conseguiram. E eu entendi que muitas pessoas de N áreas, independente de quais elas sejam, música, que você quer empreender naquilo que realmente você ama, seja na área de gestão, seja na área do próprio marketing. Então, independente do que você faça, mas o seu conhecimento ele é muito valioso. Simplesmente é necessário seguir alguns princípios para que verdadeiramente você tenha coragem de dar o start, de dar o pontapé e iniciar de viver do seu próprio conhecimento. Só que agora, vamos às ferramentas que eu te falei. Eu não sei se você conhece ou não, mas eu vou te falar essas 3 ferramentas, aqui e agora, nesse momento. A primeira delas, a roda da vida, a análise de SWOT e o perfil comportamental. Eu não sei se você conhece essas ferramentas ou não, mas quando eu conheci essas ferramentas, elas fizeram total diferença para que verdadeiramente eu desse esse pontapé, como eu falei para você. A roda da vida, ela é uma ferramenta muito popular e ela me fez entender melhor o meu momento atual. Porque assim, se você está querendo mudar, se você está querendo fazer uma transição para que literalmente você viva do seu conhecimento, é muito importante você entender o seu momento atual. Ou seja, fazer um diagnóstico do que está acontecendo agora, para você também não meter os pés pelas mãos, sair fazendo loucura, comprometer muitas vezes a sua família, comprometer o seu estado financeiro pelo seu sonho. Então, isso deve ser planejado. E para que você consiga fazer isso, nada melhor do que você ter um diagnóstico preciso também, e você fazer essa análise. Por quê? Às vezes, nós não queremos olhar as verdades ao nosso redor. E aí a gente fica vivendo um ciclo que parece natural, mas ele acaba não sendo natural. Não sei se faz sentido ou não para você, mas às vezes, quantas vezes você já não negligenciou a parte financeira, de não querer olhar para ela, saber que talvez pode melhorar, mas fala, cara, para que eu vou olhar para ela, sendo que tá bom do jeito que tá? Não sobra, mas também tá equilibrado, ou às vezes está faltando, mas mesmo assim você dá o seu jeitinho. Os relacionamentos, mas o meu companheiro não me ajuda, minha companheira não me ajuda, ele não acredita no que eu estou trazendo. Será que você tem estratégias precisas que mostrem para ele, dê segurança para ele do que você está fazendo ou do que você quer fazer? Simplesmente, muitas vezes, por quê? A gente negligencia o nosso momento atual e acaba ficando do jeito que está e acaba deixando o seu sonho para depois. E aí eu posso te dizer que essa ferramenta ela me ajudou a ter esse panorama geral desse momento. É como se você fizesse um check-up, é como se você fizesse um diagnóstico, e aí o médico vai falar para você o que tem que ser feito. E é necessário encarar a realidade. E isso me fez entender os pontos que eram necessários eu estar mudando na minha vida, pessoal, profissional, e assim eu tomar uma ação para eu viver a vida que eu queria, para eu viver do meu conhecimento. Mas para isso foi necessário
eu entender essa ferramenta. Então, assim como você está vendo agora, deve estar aparecendo essa imagem aí para você, mas a roda da vida ela é literalmente isso também. Ela engloba algumas áreas importantíssimas da sua vida, como, por exemplo, a vida profissional. Então, dinheiro, finanças, a sua carreira e a sua missão. Então, por exemplo, como que você está gerindo as suas finanças? Como que você está gerindo o seu dinheiro? Se você for analisar de 1 a 10, como que está a sua vida financeira hoje? Faz um balanço, literalmente. Como você pode ver, você mesmo pode estar preenchendo a sua roda da vida. A carreira e missão, será que você está cumprindo o seu propósito mesmo? Talvez você era uma pessoa super empolgada quando você estava na faculdade, ou estudando lá, mesmo seja no esporte ou em outras atividades. E, cara, você manda super bem, mas será que você está cumprindo a sua missão e a sua vida dentro da sua carreira, por exemplo? Uma vida saudável. Então, você entender a sua vida, você ter uma vida saudável, é você entender a sua saúde e disposição. Às vezes, você está colocando tanta coisa na sua vida, está fazendo tantas coisas que às vezes você não queria. Por exemplo, se você está levando uma carreira desregrada, da qual você não gosta, que você não tem horários, como que está a sua alimentação? Como que está a sua vida? Talvez você está comendo de qualquer jeito, fazendo qualquer coisa, e isso pode estar comprometendo você de viver do seu conhecimento. Ao mesmo tempo, diversão e lazer. Quanto tempo você tem para sua família? Quanto tempo você tem dedicado a você mesmo, a fazer aquilo que você gosta, aquilo que você ama? Literalmente. Você já parou para pensar nisso? A vida social, ela é um pilar importante também. E ao mesmo tempo, quem são as pessoas e os grupos aos quais você está se conectando? Essas pessoas faz você crescer e te encorajam a viver do seu conhecimento, ou são pessoas que muitas vezes te colocam para baixo? São ambientes que não propiciam o seu crescimento da forma como você deseja. Às vezes você fazer a seleção de pessoas e os ambientes aos quais você convive faz grande diferença para que você consiga atingir os seus objetivos, para que você viva do seu conhecimento. Então, assim, a contribuição e doação que entra nesse pilar da vida social, o quanto você tem contribuído, o quanto você tem se doado, isso não é só em questão financeira. Mas, Douglas, minha vida financeira no momento não está tão legal. Cara, legal, mas o quanto você tem dedicado seu tempo a parar, conversar, ajudar um colega, ajudar um familiar, talvez com o seu conhecimento mesmo. Não é só o dinheiro, mas às vezes é o ato de escutar, é o ato de ter empatia com o próximo. E isso te ajuda também a viver do seu conhecimento. Como que está a sua vida sentimental, família e amigos? O quanto você tem se conectado com as pessoas que te faz bem? O quanto você tem passado de tempo com elas? De 1 a 10, como que está esse pilar na sua vida? Relacionamento amoroso, conjugal. Ah, mas eu não tenho ninguém, Douglas. Então, como está o seu relacionamento com você mesmo, de 1 a 10? O quanto você tem dedicado tempo a você? Faz sentido? Quanto você tem dedicado tempo ao seu relacionamento? Muitas vezes, uma carreira a qual você não gosta, que você não curte dedicar tempo, te consome tanto que você não consegue olhar para esses pilares. Muitas vezes você chega carrancudo, chega bravo em casa, às vezes você não quer nem comentar, porque literalmente é algo que está te consumindo. E muitas vezes, quando você dá o passo, quando você chega naquele momento que você fala, cara, deu, agora eu quero fazer aquilo que literalmente eu gosto. Mas você não vai fazer isso de uma hora para outra. Mas você pode planejar. E esses pilares são importantes para você. E aí, a sua vida interior também, parte intelectual, racional, quanto que você tem dedicado tempo aos seus estudos? Aquilo que você gosta, talvez seja o seu conhecimento mesmo, para quando a oportunidade aparecer, você está preparado. E ao mesmo tempo, o lado espiritual e o seu lado de propósito. Qual é o seu propósito? Por que e para que você faz o que você faz? Hoje, o que você tem feito? Tem propósito para você? Você tem conseguido se conectar com algo maior? Faz sentido para você? Então, quando eu conheci essa ferramenta, a Roda da Vida, ela me ajudou a ter essa holística. E quando eu olhei para ela e eu olhava, eu falava, cara, essa roda não tá do jeito que eu quero. E aí me foi perguntado assim, cara, se isso fosse a roda da sua vida, se fosse a roda de um carro, ela estaria girando em perfeita harmonia ou literalmente ela estaria cambaleando? Então, como que está a roda da sua vida hoje? Faz essa análise para você pensar. Anota essas coisas que eu fui falando, que eu fui trazendo aqui para você, que podem ser muito importantes também para você dar o primeiro passo para você viver do seu conhecimento.
Faz sentido isso para você? Isso independente da sua área. E ao mesmo tempo, quando você entende isso, o que você pode fazer para que verdadeiramente você consiga tomar a primeira ação? Anota qual é essa ação, porque vai ser muito importante na sequência também para que verdadeiramente você consiga viver do seu conhecimento, você viver daquilo que você ama. Faz sentido isso para você? E aí entra a segunda ferramenta que fez total diferença para que eu pudesse viver do meu conhecimento também. Para que literalmente eu me tornasse coaching esportivo, que eu pudesse inspirar e ajudar muitas pessoas dentro do mundo esportivo, e assim como eu venho buscando expandir agora também e ajudar mais pessoas em todos os âmbitos também, para que literalmente elas consigam empreender, que você consiga empreender, que você consiga viver do seu conhecimento. E aí a análise de SWOT, ela foi uma outra forma de eu conseguir também ter essa holística. Então, uma vez que eu fiz esse diagnóstico, eu precisava entender quais eram os recursos que eu possuía para que verdadeiramente eu conseguisse sair daquele ciclo é, de, de não prosperidade, vamos dizer assim, daquele ciclo vicioso no qual eu estava, para literalmente viver a vida que eu estava querendo, né? E essa ferramenta, ela é muito famosa também, usada no mundo empresarial, e que quando você traz para sua vida, ela pode te ajudar muito também nesse sentido. E aí essa ferramenta ela me permitiu olhar uma coisa que é muito desafiadora para várias pessoas, talvez como foi para mim naquele momento, que é olhar também as suas qualidades. Dentro dos treinamentos, dentro dos seminários aos quais eu já apliquei, sempre que eu pergunto para os alunos, para eles listarem quais são as qualidades que eles possuem, eles demoram muito, falam que é difícil, falam que é complicado. E aí, quando eu peço para eles listarem quais são os seus defeitos, o que eles podem melhorar, eles conseguem listar muita coisa. E, cara, tem que inverter isso. Então, eu te pergunto e te falo para você se permitir a olhar mais para você, olhar mais para o seu potencial. E aí, já te faço um desafio aqui agora. Lista aí rapidinho 5 qualidades ou diferenciais que você ou o seu conhecimento possuam em relação às outras pessoas, que você olha e fala, cara, isso eu faço muito bem. Isso literalmente eu mando muito bem, cara. Por mais que outras pessoas façam, mas isso daqui eu consigo fazer com maestria. Lista aí. Faz esse exercício, por favor. E aí, eu vou te falar aqui também como funciona a análise de SWOT. Então, você mesmo pode fazer agora também, assim como você já viu a roda da vida. Pega uma folha sulfite, faz um risco no meio dela, tá? Tanto na horizontal quanto na vertical, beleza? Como você está vendo aqui na imagem também. E aí, vai ficar dividido em 4 partes essa folha. E assim como você está vendo aqui, no primeiro quadrante você vai escrever forças. Ao lado das forças, no quadrante ao lado, você vai escrever fraquezas. No quadrante abaixo de forças, você vai escrever oportunidades. E ao lado de oportunidades, no quadrante do lado, você vai escrever ameaças. Beleza? E aí, o que é interessante nisso? Uma vez que você fez isso, eu peço para que você pense, reflita com você mesmo quais são as suas forças, quais são as suas qualidades, o que você faz hoje que é bom, que você olha e fala, cara, esse é o meu diferencial. Escreva desse lado aí. Uma vez que você fez isso, você vai partir para o lado, para o quadrante ao lado, fraquezas ou pontos de melhorias. E aí você vai escrever ali o que você não está fazendo hoje, mas que se você fizesse, você sabe que você pode fazer, que só depende de você. Talvez é entrar em contato com um cliente. Ah, mas eu já tenho um trabalho e tal. Cara, vai prospectando novos clientes. Pô, eu poderia estar formulando um novo produto, poderia estar formulando o meu novo negócio, mas eu ainda não peguei para fazer, para viver do meu conhecimento. Então, opa, peraí, esse é um ponto de melhoria. Será que não é? Pô, será que você mesmo não pode ir lá e criar suas estratégias? Então, você vai listar tudo que está te limitando hoje, que você pode fazer, mas que você não está fazendo. Então, eles vão te ajudar também a fazer essa listagem, beleza? Aí, no quadrante de oportunidades, pensa assim, cara, o que eu não tenho hoje, mas que pode ser uma oportunidade, ou seja, se eu adquirir isso como um recurso meu, pode ser um conhecimento, uma habilidade, alguma coisa assim,
poxa, se eu conseguir isso, é uma baita de uma oportunidade para que eu consiga viver do meu conhecimento. E lista em cima aí qual que é o seu conhecimento, do que você quer viver hoje, tá? Então, assim, você quer viver de coaching, você quer viver na área da nutrição, é na área esportiva, qual é o seu conhecimento? Então, do que você quer viver? Pensa assim, quais são as oportunidades que tem na sua área? Mas, ao mesmo tempo, no quadrante do lado, lista quais podem ser as ameaças. Elas ainda não existem, mas se elas existissem, elas podem te atrapalhar. Faz sentido? São coisas que fogem ao seu controle. Talvez pode ser a concorrência, talvez pode ser a sazonalidade, se o seu é um produto físico. Não sei, você vai ter que pensar aí. Faz sentido isso para você? E aí você vai listar nas ameaças ali tudo aquilo que ainda não existe, mas que se vem a acontecer podem te atrapalhar. Dependendo do negócio, pode ser o clima. Não sei se você sabe ou não, mas eu venho da área do agronegócio também. E quem trabalha com plantio, com todas essas coisas assim como eu via o pessoal trabalhando antes, era um baita de um desafio. Então, na época do frio, por exemplo, a geada, o frio, pode ser sim uma ameaça, porque é algo que foge do controle. Eu não consigo controlar o clima, tá? Mas eu posso criar algumas ações para mitigar esses impactos, por exemplo. Faz sentido isso para você? Uma vez que você fez essa listagem toda, eu quero que você pense assim: quais são as ações que você pode tomar agora, olhando para o seu quadrante SWOT? Como que você pode usar suas forças para que você possa potencializar os seus pontos de melhorias e transformá-los em pontos fortes, então começar a colocar em ação? Lista aí o que você tem que fazer, quais são as ações, coloca uma data, como que você pode aproveitar melhor as oportunidades, como que você pode diminuir os impactos das ameaças. Faz sentido isso para você? Faz essa listagem, ela vai ser muito importante também para que você tenha essa visão e você tenha essa clareza no momento de você se organizar para você viver do seu conhecimento. E foi assim que eu fiz. Quando eu vi essa ferramenta, eu olhei e falei: caramba, eu preciso melhorar isso. Eu tenho esse ponto forte. Às vezes você pode perguntar para pessoas da sua família: quais são meus pontos fortes? O que eu posso estar melhorando para que eu consiga viver do meu conhecimento? Então, muitas pessoas também vão te ajudar nesse diagnóstico, por exemplo. Faz sentido isso para você? E, por fim, a ferramenta que eu entendo que foi a preponderante também, a mais importante para que literalmente eu tivesse um choque e falasse: cara, uau, agora eu entendo por que eu não consigo colocar as coisas em ação, que é a análise de perfil comportamental. Então, entender os meus comportamentos foi algo muito novo para mim naquela época. Isso há uns 3 anos atrás. Só que isso trouxe para mim também muitas explicações e me fez tomar ações. E não à toa, mas de maneira muito estratégica também. Então, entender a sua personalidade, se autoconhecer, é muito importante nesse processo. Porque se você não tem esse autoconhecimento, se você não consegue medir, se você não consegue mensurar, muitas vezes você não está vendo, você não consegue ver a sua evolução. Só que aí eu te recomendo também que você faça o quê? Ao mesmo tempo, eu te recomendo que você faça a sua análise de perfil comportamental, pois ela vai te trazer muitas respostas e vai fazer você também achar a melhor forma de você se movimentar, se colocar em ação e conseguir planejar também como você vai fazer para viver do seu conhecimento. E foi assim que eu consegui ter esse start. Então, na época, eu não conhecia a minha personalidade. Eu falava que eu era muito perfeccionista, que às vezes eu não falava, né, para as pessoas que eu demorava muito para tomar ações, mas eu era muito indeciso. E quando eu fiz a análise de perfil, ali me fez entender o porquê dessas ações que elas aconteciam e o porquê que muitas vezes eu não conseguia fazer os meus projetos avançarem. Assim como você também vai ver agora que existem 4 personalidades. E aí uma dessas personalidades vai ser a sua predominante, como era a minha. A minha predominante muito alta também era o senso analítico e planejador. Então, eu tinha muitas ideias, eu conseguia criar, mas eu ficava vivendo naquele mundo de que eu achava que as coisas sempre tinham que ser melhores, que eu tinha que ter mais recursos e que ainda não era bom o suficiente. Isso fazia com que eu ficasse demorando muito para tomar ação, tinha ideias, mas não colocava em prática.
E aí isso me travava bastante. Só que você vai ver que existem outras formas de personalidade também. E aí você vai entender que você não é só uma, mas você é uma mescla dessas quatro. E aí, em muitos casos, duas vão poder predominar mais, por exemplo, duas ou mais até. Tem pessoas que são mais equilibradas nesse sentido também, certo? Faz sentido isso para você? Então, como você pode estar vendo aqui, existem essas quatro personalidades: o executor, o comunicador, o analista e o planejador. Como você pode estar vendo aí também, algumas pessoas falam que é o perfil DISC, outras têm o perfil dos animais também. Só que só para você ter uma ideia, o executor ele é uma pessoa super autoconfiante, enérgico, ele gosta de desafio, super competitivo, é corajoso, só que muitas vezes ele coloca o resultado acima de tudo. Então, às vezes, ele não para planejar, ele não gosta muito de ficar esperando, já gosta de ir logo para ação. O comunicador, ele é comunicativo, persuasivo, ele é entusiasmado, é otimista, é de fácil relacionamento, gosta de estar com pessoas, e ao contrário do executor, ele acaba colocando as pessoas, as situações, o bem-estar das pessoas em detrimento dos resultados. Então, muitas vezes ele não é ligado em resultado, mas ele quer se divertir, ele quer estar se comunicando, quer estar com pessoas, então ele tem esse certo desafio também. E aí existe o planejador. O planejador é o cara estável, conservador, é um pouco mais devagar, é um pouco mais lento. Ele é paciente, é calmo, é super criativo, mas demanda muitas vezes não ter ação. Então, muitas vezes ele não é igual ao executor de ir lá e querer fazer as coisas. Então, ele fica demorando bastante para colocar suas ideias em prática. Isso pode fazer com que ele demore para tomar suas decisões. E foi isso que eu vi quando eu fiz a minha análise de perfil. Por isso que é importante também para você, se você quer iniciar o seu projeto de viver do seu conhecimento, eu te recomendo que você faça também a sua análise de perfil, tá? E ao mesmo tempo existe o analista. Ele é preciso, detalhista, né? Ele é diligente, então ele gosta de ter informação de tudo, é super organizado, é conservador, muitas vezes é mais na dele. É um dos meus traços de personalidades predominantes aí também. Então, é um ponto que tem que ser visto. Então, dependendo da sua personalidade, não é que não sirva para você viver do seu conhecimento, mas você tem que saber como lidar com essas diferenças, assim como você está vendo. E aí você deve se perguntar, Douglas, como que eu faço para fazer a minha análise de perfil? Pode entrar em contato comigo, tem alguns lugares que você consegue estar fazendo aí também, mas eu te recomendo que você faça a sua análise, entre em contato com a gente bate um papo também, a gente vê como que funciona aí, qual é a sua personalidade, como que você pode viver do seu conhecimento também, porque vai ser muito importante para que você consiga dar esse passo. Então, quando você olha essas três ferramentas, você vai vendo a importância que elas têm, tanto nesse diagnóstico, mas para elas te ajudarem também a tomar essa iniciativa, a tomar o primeiro passo. E aí, depois que eu te apresentei essas três ferramentas e falei para você qual é a importância delas, eu te faço uma pergunta. Então, qual dessas três ferramentas você mais se identificou? Qual delas talvez você já colocou em prática? Ou seja, ter essa base, ela pode te ajudar você a planejar as suas mudanças, é o ponto de partida. São ferramentas que me ajudaram também a viver do meu conhecimento. E aí não é porque você está fazendo algo que você não goste que você vai ter que ficar fazendo isso a vida toda, vai ter que continuar a vida toda fazendo aquilo. Ouso dizer que você pode mais. Simplesmente você precisa saber qual é o caminho, qual é a jornada, para que literalmente você consiga chegar de modo seguro e estruturado para que você consiga viver do seu conhecimento, né? Ter um negócio através do seu conhecimento que literalmente te dê prazer, te dê satisfação de estar fazendo aquilo. E verdadeiramente, talvez, até olhando para a sua roda da vida, tendo mais tempo para as pessoas importantes da sua família, tendo mais tempo para você. E aí existe uma maneira de você viver do seu conhecimento e fazer aquilo que você ama, literalmente. Então, basta você seguir alguns passos e ter essa disciplina e acreditar. O acreditar ele é fundamental também nesse propósito. Se você mesmo não acredita em você, não acredita nos seus sonhos, quem vai acreditar? Então, veja e perceba que a roda da vida, a análise de SWOT, o perfil comportamental, eles podem sim te ajudar. Então, faça a sua análise de SWOT, da roda da vida,
e pensa quais ações você pode fazer já para dar o primeiro passo para você viver do seu conhecimento. E aí eu te deixo esse desafio. Maravilha? E aí, dessas 3 ferramentas, qual foi a que você mais gostou? Deixa aqui nos comentários e se você ainda não nos segue, se você não é inscrito no canal, nos siga, nos acompanhe e se inscreva no nosso canal, que é muito importante para que a gente possa continuar crescendo juntos. Maravilha? Um grande abraço e até mais.